do livro Tesouro Oculto, conhecido por As Excelências da Santa Missa de São Leonardo de Porto Maurício. Dedicatória. Santíssimo Padre, o mínimo dos frades menores, humildemente prostrado aos pés de vossa santidade, ouso oferecer-vos este livrinho. Vai publicado sob o título de Tesouro Oculto, mas para vossa grande alma é um tesouro há longo tempo conhecido, pois trata da excelência e utilidade da Santa Missa, que constitui toda a vossa consolação e é o esplendor da Igreja de Deus. A conveniência e a justiça combinadas levam-me a apresentar-vos esta humilde homenagem. Nada mais conveniente, pois já que trata do mais augusto de todos os sacrifícios. A quem poderia ser melhor dedicado este livro do que ao primeiro de todos os padres? E onde poderia eu buscar apoio mais precioso, senão no patrocínio do Pastor Supremo, que longe de guardar em si sua grande piedade, deseja tão ardentemente espalhá-la em proveito dos povos tão necessitados de luz? Igualmente, nada mais justo, numerosos e poderosíssimos são os motivos que, de longa data, me impelem a manifestar em atos meu vivo reconhecimento à vossa santidade. Oh, quantos benefícios me concedeu vossa clemência durante o pouco tempo que passei na cidade eterna? Atestam-no a faculdade de pregar missões em Roma, o desenvolvimento do santo exercício da via sacra e a ereção da adoração perpétua do Santíssimo Sacramento. Em uma palavra, não há favor que eu vos tenha pedido para o bem comum de nosso Instituto que não tenhais benevolamente concedido. Estes motivos e muitos outros excitam em meu coração sentimentos dos mais humilde respeito e devoção, e obrigam-me a manifestar o meu devotamento e encorajam-me a mandar imprimir no frontispício destas páginas o vosso nome augusto, conferindo-lhes assim uma recomendação que lhes aumentará o valor. O preito que vos rendo com este livro é, portanto, conveniente e justo. Mas será sempre de vossa parte, Santíssimo Padre, pura benevolência, se vos dignardes aceitá-la. É o que espero, vendo-vos tão inclinado a promover tudo que, de qualquer modo, possa facilitar o grande negócio da salvação das almas. Este zelo admirável é que atrai sobre vós a proteção visível do Altíssimo. É Deus, certamente, que a uma idade tão avançada ajunta santidade tão florescente. Deus, vosso conselheiro em tão difíceis conjunturas, Deus, vossa força nas provações tão grandes da Igreja, Deus mesmo, que será finalmente vossa recompensa por tão gloriosos empreendimentos dirigidos todos para o bem do universo católico. Digne-se, vossa santidade, permitir que eu me proste, com profunda submissão, beijando vossos pés sagrados e oferecendo-vos minhas obras, minhas palavras e meu coração, e que me confesse de vossa santidade o mais humilde, respeitoso e obediente filho e servo. Frei Leonardo de Porto Maurício, Convento de São Boaventura, Roma, 15 de outubro de 1737. Prefácio. Os tesouros, por grandes e preciosos que sejam, não podem ser estimados se não forem conhecidos. Eis porque, caro leitor, muitos não têm pelo santo sacrifício da missa o amor que deveriam ter, porque este tesouro, a maior maravilha
e a maior riqueza da Igreja de Deus é um tesouro oculto, um tesouro muito pouco conhecido. Ah, se todos conhecessem esta preciosidade celeste, tudo sacrificariam para adquiri-la. A exemplo do mercador do Evangelho, cada um de boa vontade daria tudo o que possuísse para obter tão precioso tesouro. Para esclarecer, portanto, aqueles que não estimam suficientemente tão grande mistério, publicamos este opúsculo. Talvez à primeira vista você não dê muito valor a ele, pois tantos outros livros foram já impressos que ensinam admiravelmente o método para participar com o fruto da Santa Missa, que outros novos não se podem desejar como temerário, pois seria preciso mais talento a fim de pôr em evidência todo o valor de um mistério tão venerável, além da inteligência dos próprios serafins. Responder-vos-ei ingenuamente que dizeis a verdade, e confesso que nada tenho a objetar, e mais ainda que por muito tempo essas duas considerações me detiveram. Tolhia-me viva repugnância de empreender uma obra que havia de ser julgada pelo público como supérflua e além de minhas forças. 2 motivos, porém, impeliram-me a vencer todas as minhas resistências de meu coração. Em primeiro lugar, um conselho para mim sagrado como uma ordem, pois que vinha de um personagem a quem por muitos títulos devo obediência. Em segundo lugar, a experiência de que este escrito prestará algum serviço às populações que tenho evangelizado nas missões. Com efeito, um dos maiores benefícios que se obtém das missões é o incremento do culto e do amor ao Santíssimo Sacramento. A finalidade delas é excitar em todos os cristãos um santo fervor que os impila a nutrirem-se mais frequentemente do pão dos anjos, a acompanhar o santo viático cada vez que é levado aos doentes, a fim de que se torne um grande cortejo de pessoas e luzes. Numa palavra, se lhes prestem as honras e pompa adequada. Muito esforço também é feito no sentido de levar todos os fiéis católicos a assistir diariamente à Santa Missa. E não podeis imaginar como é vantajoso, para atingir um fim tão santo, colocar entre as mãos dos fiéis livros compostos em estilo simples e ao seu alcance. Esses livros aplanam toda a dificuldade para excitar a devoção, aclarando a inteligência e aquecendo os corações, e muitas vezes tira-se deles mais proveito que mesmo das pregações, pois nestas as palavras se dissipam, enquanto que a verdade escrita permanece sempre sob os nossos olhos. Ainda que este opúsculo não fizesse bem, senão a uma única alma, não se poderia dizer que ficasse sem fruto. A fim de colocá-lo ao alcance de todos, ele se conterá 3 capítulos. No primeiro, encontrar-se-á uma curta instrução sobre a excelência, a necessidade e as vantagens da Santa Missa. No segundo capítulo, vai exposto um método piedoso e prático para dela participar com fruto. No terceiro, registram-se alguns exemplos próprios para excitar as pessoas de boa condição a assistir à Santa Missa todos os dias. Em suma, é um tesouro oculto que vos desvendo, e se souberdes dele aproveitar, enriquecereis de todos os bens para a vida e para a morte, para o tempo e para a eternidade. Primeira excelência. O sacrifício da Santa Missa é o mesmo que o sacrifício da cruz. A Santa Missa é um sacrifício tão santo, o mais augusto e excelente de todos, e a fim de formar-lhes uma ideia adequada de tão grande tesouro,
explicarei aqui, de maneira breve e sucinta, algumas de suas excelências divinas, pois dizê-las todas não é empreendimento a que baste a fraqueza da minha inteligência. A principal excelência do santo sacrifício da missa consiste em que se deve considerá-lo como essencialmente o mesmo oferecido no Calvário sobre a cruz, com esta única diferença, que o sacrifício da cruz foi sangrento e só se realizou uma vez, e que nesta única oblação Jesus Cristo satisfez plenamente por todos os pecados do mundo, enquanto que o sacrifício do altar é um sacrifício incruento, que se pode renovar uma infinidade de vezes, e que foi instituído para nos aplicar especialmente esta expiação universal, que Jesus por nós cumpriu no Calvário. Assim, o sacrifício cruento foi o meio de nossa redenção, e o sacrifício incruento nos proporciona as graças da nossa redenção. Um abre-nos os tesouros dos méritos de Cristo, nosso Senhor. O outro nos dá para utilizarmos. Notai, portanto, que na missa não se faz apenas uma representação, uma simples memória da paixão e morte do nosso Salvador, mas um sentido realíssimo, o mesmo que se realizou outrora no Calvário, aqui se realiza novamente. Tanto que se pode dizer, a rigor, que em cada Santa Missa, nosso Redentor morre por nós misticamente, sem morrer na realidade, estando ao mesmo tempo vivo e como imolado. No santo dia de Natal, a Igreja nos lembra o nascimento do Salvador, mas não é verdade que ele nasça ainda nesse dia. Nos dias da Ascensão e Pentecostes, comemoramos a subida do Senhor Jesus ao céu e a vinda do Espírito Santo, sem que, de modo algum, nesses dias, o Senhor suba ainda ao céu, ou o Espírito Santo desça visivelmente à terra. A mesma coisa, porém, não se pode dizer do mistério da Santa Missa, pois aí não é uma simples representação que se faz, mas sim o mesmo sacrifício oferecido sobre a cruz, com efusão de sangue e que se renova de modo incruento. É o mesmo corpo, o mesmo sangue, o mesmo Jesus que se imola hoje na Santa Missa. A obra de nossa redenção aí se exerce. Sim, aí se exerce atualmente. Este santo sacrifício realiza, opera o que foi feito sobre a cruz. Que obra sublime! Ora, dizei-me sinceramente se quando ides à igreja para assistir à Santa Missa, pensasseis bem que ides ao Calvário assistir à morte do Redentor. Que diria alguém que vos visse aí chegar numa atitude tão pouco modesta? Se Maria Madalena fosse ao Calvário e se prostrasse aos pés da cruz, vestida, perfumada e ataviada como em seus tempos de desordem, quanto não seria censurada? E que se dirá de vós que ides à Santa Missa como se fosseis a uma festa mundana? Que aconteceria, sobretudo, se profanasseis este ato tão santo com gestos, risadas, cochichos e encontros sacrílegos? Digo que em qualquer tempo e lugar a iniquidade não tem cabimento, mas os pecados que se cometem na hora da Santa Missa e na proximidade do altar são pecados que atraem a maldição de Deus. Meditai seriamente sobre este assunto. Outras maravilhas, porém, vou desvendar-vos o tesouro tão preciso e tão precioso. Segunda excelência, o sacrifício da Santa Missa tem por sacerdote o próprio Jesus Cristo. Depois de dizer que o sacrifício da missa é o mesmo sacrifício da cruz e não uma cópia,
Era de imaginar